Pedro disse, se nós tivermos um desejo, quem é que não tem um desejo? Quem é que trouxe em seu coração hoje que não tem um sonho, que não queira alcançar um objetivo? Eu acredito que todos nós temos guardado, todos nós temos uma necessidade. Se você não tiver um objetivo, um sonho, a longo prazo, médio prazo, você tem uma necessidade a curto prazo. E nós costumamos ser muito imediatistas e às vezes fazem com que as coisas se tornem um pouquinho mais difíceis. Mas hoje nós trazemos como tema, e que vai ser a palestra do pastor Harley nesse momento, que vai ser a ministração dele, que é insistir, persistir e conseguir, que é o melhor de todos. Porque estando com Deus, estando com Jesus, nada é impossível, não é isso? Se quiser trazer a sua chave, pode deixar aqui. Pode trazer a sua chave, colocar aqui. Amém, 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 amém. A paz do Senhor a todos. Todos felizes e abençoados no poder do nome do Senhor Jesus. Estamos aí no nosso penúltimo culto, né? Semana que vem é o nosso último culto da vida desse ano de 2015. Foi uma experiência fantástica, uma experiência incrível. E aí na outra semana já vai começar o curso da vida. Eu quero lembrar que eu estou contando muito com a oração de todos, para a gente poder colocar aqui um bom número de alunos, para que possam compartilhar desse ensinamento que tem ajudado tantas pessoas, né? Com certeza o Senhor Jesus há de nos fortalecer para que a gente consiga cumprir o compromisso que a gente fez com Ele de trazer esse ensinamento e facilitar isso ao máximo para as pessoas. Vamos fechar os nossos olhos neste momento. Ontem nós assistimos o filme Quarto de Guerra. E naquele filme ficou muito claro o momento da oração. Naquele filme ficou muito claro a responsabilidade de que nós precisamos tirar um momento para a oração. Você tira um momento para o seu hobby, você tira um momento para comer, você tira um momento para tomar banho, você tira um momento para ver televisão, para assistir o futebol e para a oração. Para a oração é de manhã cedo, rapidinho, enquanto está tomando banho, escovando os dentes, é quando está correndo, mal dá conta de ler uma Bíblia direito. Nós precisamos ter, do mesmo jeito que nós temos tempo para as coisas, nós precisamos ter um tempo para as orações. Às vezes passa o dia e você não viu e não teve tempo para orar. E com certeza, orando é muito mais fácil. Então nesse momento fechamos os nossos olhos. E mesmo que nós tenhamos uma vida abençoada, nós podemos ser muito mais abençoados. Que as bênçãos venham sobre nós. Que nesse momento nós nos sintamos diante do altar de Deus. Que nesse momento nós percebamos que Jesus está ao nosso lado. Então juntos, de mãos dadas com Jesus, vamos clamar ao nosso querido Pai, ao nosso Paizinho querido, ao nosso poderoso Yahvé Elohim Tselal. E vamos permitir que Ele derrame sobre nós as suas bênçãos de prosperidade, de abundância, de confirmação, as suas bênçãos de soluções, e que todos nós consigamos realizar os nossos sonhos, sejam eles quais forem. Que todos nós sejamos cada vez mais saudáveis, porque é muito importante que nós sejamos saudáveis. Vamos receber neste momento, diretamente das mãos de Deus, através do poder abençoador do Senhor Jesus, do mover do Espírito Santo de Deus, vamos receber as bênçãos de cura para o nosso corpo físico, as bênçãos de cura para o nosso corpo emocional,
as bênçãos de cura para o nosso corpo espiritual. E se houver algum dos nossos amigos, dos nossos familiares que estejam neste momento precisando que o Senhor estenda até eles estas bênçãos de cura, de paz, de tranquilidade, de prosperidade, que os nossos irmãos que estão precisando de empregos consigam se empregar, que os nossos irmãos que estão precisando de respostas consigam sentir-se verdadeiramente respondidos, e que aqueles que estão precisando de saúde, que o mover do Espírito Santo transforme totalmente a alquimia dos seus corpos e eles se sintam curados e restaurados no poder do nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, se movimenta entre nós. Espírito Santo de Deus, movimenta as nossas energias, movimenta o nosso saber e nessa noite nos faz aprender, nos ensina o que realmente nós precisamos para sermos cada vez filhos queridos, filhos verdadeiros, filhos comprometidos com a nossa missão maior de servir, de compartilhar, de divulgar o Teu amor, Senhor, na direção de todos à nossa volta, porque essa é a vontade de Deus e há de se fazer na terra e nos céus hoje e sempre. Que assim seja. Shalom, shalom. Amém. Hoje nós ficamos de falar sobre insistir, persistir e conseguir. Às vezes as pessoas têm uma certa resistência com o tal do persistir, porque é assim, você insiste, mas você tem que saber a hora de parar. As pessoas vivem falando isso, que a gente tem que saber a hora de parar. Então, fica no vácuo a questão do persistir. Até onde eu posso persistir? E muitas vezes nós temos sonhos, nós temos vontades, nós temos desejos que nós não conseguimos realizar porque talvez nós não tenhamos insistido o suficiente. E por mais diversos e variados motivos, por preguiça, por má vontade, porque a gente tem má vontade com a gente mesmo, por falta de disposição, falta de estímulo, falta de coragem, falta de conhecimento de Deus. Então, a gente tem que entender que nós precisamos insistir até gastar todas as oportunidades e todas as formas de realização. E para isso existem coisas que têm que ser realizadas. Então nós vamos falar sobre essas coisas que nós precisamos fazer, que nós precisamos nos comprometer com elas, para que nós tenhamos então o alcance fácil e tranquilo dos nossos objetivos. Isso em qualquer área, seja emocional, físico, espiritual ou intelectual, material. Tem gente que fala que eu queria tanto ser rico, eu queria ter muito dinheiro, eu queria ter um carro, uma moto, um avião, mas não está fazendo verdadeiramente o que precisa na direção do seu objetivo. Outros querem muitas coisas, mas não têm um objetivo definido. E quando a gente fala em insistir, persistir, a gente fala primeiro que você tem que ter um objetivo, você tem que ter um projeto. Então qual é o seu projeto de vida? Durante todos estes cultos da vida que nós fizemos, nós sempre viemos pontuando trabalhos que nós precisamos fazer para facilitar a nossa própria vida. E já falamos aqui sobre a responsabilidade de se ter um projeto. Qual é o seu projeto? Qual é o seu projeto para o seu corpo físico? Qual é o seu projeto para a sua instituição emocional, família, esposa, filhos? Qual é o seu projeto espiritual? Até onde você quer crescer verdadeiramente? Até onde você quer evoluir verdadeiramente? E qual é o seu projeto intelectual? Está comprometido a ler a Bíblia quantas vezes esse ano? Pelo menos uma? Está comprometido a ler quantos livros? Está comprometido a estudar alguma coisa, aprender alguma coisa nova? Esses compromissos devem estar extremamente bem definidos. E uma vez que eles estejam definidos, nós vamos buscar então como estabelecer métodos e situações para realizar esses objetivos com sucesso e com facilidade. Então, se você trouxe sua Bíblia hoje,
Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Amém? Se você não trouxe a sua Bíblia, senta perto de um crente aí. Com certeza deve ter trazido tudo. Tem gente que fica usando o celular e não bota a Bíblia no celular, né, Tiago? Coisa feia. Não bota essa Bíblia no celular. Então, o pastor hoje dormiu uma tarde abraçado com um gato e não dá nem medo. Nem chegando. Filipenses 3, 13 e 14, na minha versão, diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando nós lemos estes dois versículos, a gente olha assim e fala assim: aqui eles estão completos, aqui já está dizendo tudo, mas a gente pode dar uma esmiuçada nesses dois versículos, e daqui nós vamos tirar lições importantes para o nosso dia a dia. Então, eu vou trabalhar agora como me preparar para não desistir. Porque o processo do insistir e do persistir está totalmente ligado ao não desistir. Então a pergunta que eu quero que você faça para o seu coração: só nesse ano de 2016, que iniciou agora no dia 1º de janeiro, e hoje é dia 16 de fevereiro, então nós estamos há 1 mês e meio do ano de 2016, quantas coisas você já desistiu? De quantos projetos você já desistiu? Quantas coisas você disse que ia fazer e não foi para lugar nenhum? Quantas coisas você se preparou, se organizou e nem sequer começou? Quantas coisas já nasceram mortas? Talvez muitas, com um pouco de sorte, poucas, mas na grande maioria das pessoas, muitas coisas já ficaram abandonadas, porque já vinham abandonadas do ano anterior, já vinham multiplicando dos anos anteriores, e aí se torna um hábito, e um hábito muito ruim, desistir no meio do caminho. Então o que a gente vai fazer para não desistir e aprender a insistir, persistir e conseguir? O primeiro pedacinho desses dois versículos que nós vamos parar para analisar é quando diz: não julgo que haja alcançado. Marca só essas palavras: não julgo que haja alcançado. O que Paulo quer dizer com isto? Paulo quer dizer que não aceita o comodismo. Paulo quer dizer que não concorda com a situação de cheguei, tá bom. Paulo não concorda, ele diz: não julgo que haja alcançado, por mais que ele esteja fazendo muitas coisas, ele sempre sabe que pode ir além, ele sempre sabe que pode ser melhor. Nós sempre podemos ser maiores e melhores do que somos em qualquer situação. Olha, nós temos tanta coisa para crescer, nós temos tanta coisa para crescer para poder chegar perto de Jesus. Então você imagina o quanto nós podemos ser infinitamente maiores e melhores. Então a primeira lição que a gente aprende nesse texto é não aceitar o comodismo. Eu não aceito ficar parado, eu não aceito que eu cheguei, eu não aceito que eu terminei. Porque talvez essa seja a parte mais legal do projeto. Quando você
chegou e alcançou, você tem que saber que ali você tirou tudo que podia ser tirado, deu o seu melhor, recebeu o melhor e já estabelece um novo passo. E já estabelece um novo projeto. A nossa vida tem que ser dinâmica. A nossa vida não pode ser, vou chegar até aquela porta, chegou ali, morreu. Não, chegou ali, a gente vai chegar lá no quintal. No quintal a gente vai atravessar a rua e a gente vai andando. O homem inventou o avião, do avião ele já inventou o foguete, ele já foi na Lua, ele já chegou em Marte e ele quer ir mais longe. Porque você não pode aceitar em hipótese nenhuma o comodismo. Comprometa-se com o movimento. Não julgo que haja alcançado. Minha firma está muito boa, eu cheguei num estágio que está tudo muito bem, eu estou tranquilo, e aí você tem que dó, vai quebrar. Não, meu casamento está muito bom, minha mulher me ama, eu não preciso nem fazer esforço, eu não preciso mais ir na casa da minha sogra, eu não preciso mais fazer passeio, cheguei no ponto, vai quebrar, vai acabar esse casamento. Meus filhos estão muito bem, eu não preciso mais nem levar eles para passear, eu preciso conversar com eles, que eles já estão bem encaminhados, vai perder os filhos. Não tem limite. Comprometa-se com o movimento. Não julgo que haja alcançado, é totalmente insatisfação do comodismo. Não se dê por satisfeito. E aí tem uma observação que tem que ser muito importante, porque eu lembro quando a minha avó dizia assim: o saco da ambição não enche nunca. E aí você tem que tomar cuidado para não transformar a sua vida num projeto ambicioso simplesmente para que você consiga adquirir coisas. Eu estou falando de projeto de vida como realização de satisfação e paz. E isso significa gerar situações de bem-estar na direção de todas as pessoas à sua volta. Você vai ter que trabalhar incansavelmente para gerar situações de bem-estar. As pessoas têm que estar confortavelmente bem a partir do que você projeta e do que você faz. Não é simplesmente eu quero um carro, eu quero um avião, eu quero um foguete. Não. Você tem direito a isso. Mas você tem que se preocupar com as pessoas à sua volta. Você tem que se importar, com as pessoas que estão à sua volta. Você tem que buscar sempre dar o seu melhor. Cuidar muito bem da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, da sua sogra, dos seus irmãos, dos seus cunhados. Todas estas pessoas são importantes. Então os seus projetos, eles não podem ser mão única, eles têm que ser sempre de mão dupla, e você tem que estar atento ao seu objetivo, ao caminho e a todas as pessoas à sua volta, para que você possa então ter um projeto de sucesso, ter um projeto abençoado por Deus. Amém? No segundo ponto, a gente vai grifar aí as 4 palavras que dizem assim: mais uma coisa eu faço. Mais uma coisa faço. Esse é o ponto 2. E o que ele quer dizer com isso? Planejamento é fantástico. Planejamento é muito bom. Um dos papas da administração, o nosso querido Peter Duke, que não está mais entre nós, dizia que se ele tivesse 10 minutos para realizar uma tarefa, ele gastaria 3 minutos planejando. E aí então o restante ele executaria a tarefa. Planejar é extremamente importante. Mas aqui está dizendo assim: mais uma coisa faço. Por quê? Fazer é fundamental. Você tem que planejar? Tem. Tem que ter um projeto planejado? Tem. Mas tem que executar. Não adianta você ter um sonho guardado na sua gaveta, guardado no seu coração ou na sua cabeça. Você tem que começar a executar os seus planos. Você tem que sair do comodismo e andar na direção do que você quer. É o que eu costumo dizer para aquelas pessoas que vivem sonhando em construir a sua casa.
Por que você não construiu a sua casa ainda? Eu não construí porque eu não tenho dinheiro. Mas você já fez a planta da casa? Não, eu não fiz a planta da casa porque eu não tenho dinheiro para contratar um arquiteto. Pega uma folha de papel e risca um monte de quadrados e quarto, corredor, cozinha, banheiro. Estabelece a sua casa. Pega R$2, vai lá na casa de material de construção, compra uma torneira e vai dizer: essa aqui é a primeira torneira da minha casa. Você já está construindo a sua casa. Você já está andando. As coisas já estão acontecendo. E com isso, Deus está fazendo a força que precisa ser feita no seu lugar. A gente tem mania de achar que é a gente que tem que fazer força. A gente inicia, a gente estabelece o projeto e Deus estabelece todos os elementos, o financiamento, as máquinas que nós precisamos para que o nosso projeto aconteça. Mas as pessoas aqui têm vivido, as pessoas no mundo têm vivido um momento errado. Elas acham que elas têm que fazer tudo. Você tem que se mexer sim, você tem que caminhar na direção, mas tem que entender que o grande sócio da sua vida é Deus. É Ele que vai prover 90% de tudo que precisa ser provido para a realização do seu objetivo. Desde que você tenha consciência de que você precisa executar, você precisa fazer. Amém? Então vamos para o terceiro ponto, e o terceiro ponto diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Esse ponto talvez seja um dos pontos mais difíceis de serem resolvidos, porque esse ponto fala justamente da separação, fala justamente que nós devemos largar as coisas do passado, nós devemos esquecer tudo que deu errado, nós devemos largar para lá tudo aquilo que foi complicado ontem e nos agarrar com a certeza de vitória de hoje. Vencer os traumas é difícil, mas não é impossível. Ressignificar traumas e pulsões negativas é muito trabalhoso, mas não é impossível. Você tem que se dispor. Você tem que se dispor a olhar para frente confiante de que lá no objetivo você já está realizado. Você tem que estar confiante que no caminho o Senhor Jesus é contigo. Você tem que estar confiante que no caminho o Espírito Santo se move com você. Você tem que estar consciente de que no caminho Deus te abençoa a cada passo. E você não está sozinho. Então, se lá atrás deu alguma coisa errada, isso foi, não é aqui. Eu preciso estar presente nos melhores momentos da minha vida. E qual é o melhor momento da minha vida? Aqui e agora. Onde eu estou, como eu estou e com quem eu estou é o melhor momento da minha vida. E eu tenho que estar presente nesse momento. Eu não posso me afastar disso. Então, eu esqueço-me de tudo aquilo que me atrapalha. Eu isolo aquilo que me atrapalha. Porque certa vez deu errado tal coisa, certa vez fulano me tratou mal, certa vez tal pessoa fez uma coisa que eu não... E a gente começa a carregar, arrastar um baú cheio de lembranças ruins. Tem gente que tem um caminhão caçamba de 3 eixos, cheio de coisa ruim, e não quer jogar isso fora, não larga as porcarias, fica aí agarrado no sofrimento, agarrado na tristeza, agarrado na dor, e a certeza de que vai dar errado lá na frente. Não, porque deu errado uma vez com fulano, vai dar errado com outro. Eu casei com o João e não deu certo, separei do João, não tem mais homem que presta nessa vida. Eu casei com a Maria, não deu certo com a Maria, não tem mais mulher que presta nessa vida. E não é assim, isso não é verdade. Nós temos sempre uma nova chance. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso. Hoje eu ouvi um pastor dizer: o melhor de Deus é que Ele não escuta a quantidade de bobagens que a gente fala, e não escuta algumas das nossas orações. Deus é tão bom que Ele não dá nem o trabalho de escutar as besteiras, porque a gente faz muita besteira, a gente arrasta muita coisa ruim, e está na hora de mudar.
Está na hora de revirar isso aí. Está na hora de ser livre. Está na hora de ter condições de voar. E para que eu tenha condições de voar, eu preciso largar, abandonar totalmente essas coisas que me prendem, essas coisas que me atrapalham. Então nós vamos agora para o outro ponto, que é o quarto ponto, que fala simplesmente avançando. E avançando significa não pare no meio do caminho. É avançando sempre. É indo sempre cada vez mais confiante de que você vai chegar no objetivo final. Não pare. Chegue até o final. Conclua. Termine. O gosto de vitória vem quando você passa a faixa. O gosto de vitória vem quando você conclui. O gosto de vitória vem quando você realiza. Então não pare no meio do caminho. Por mais que o seu pé esteja doendo, a sua cabeça esteja doendo, por mais que você esteja totalmente desiludido, busque forças no Senhor e não pare. Eu conheço gente que entrou numa faculdade, entrou na outra, não terminou nenhuma das três. Por quê? O tempo que ele gastou pulando de faculdade tinha terminado uma. E as pessoas não se dão conta disso. Elas gastam tanto tempo fazendo coisas negativas, que se focasse no positivo, seria uma pessoa de sucesso, seria uma pessoa de grandes realizações. Então, avançar sempre. Quinto ponto destes dois versículos. Diante de mim, ou seja, para as que estão diante de mim. O que está diante de mim? O meu objetivo. O que está diante de mim? O meu plano de chegar lá no final. Então o que eu tenho que ter? Foco. Eu tenho que estar totalmente focado, eu tenho que estar totalmente ligado no meu objetivo, sem perder a graça do caminho. Pense bem nisso. Eu tenho que estar focado no objetivo, sem perder a graça do caminho, sem perder a maravilha das pessoas que estão à minha volta. Eu tenho que estar atento, eu tenho que estar aproveitando, eu tenho que estar recebendo tudo que Deus me manda constantemente. Só no dia de hoje, da hora que você acordou até agora, quantas vezes Deus te enviou infinitas bênçãos e quantas vezes você estava totalmente focado em alguma coisa e esqueceu de prestar atenção em você? Nós temos que estar atentos em nós, no caminho e no objetivo. É um exercício, gente. Não é fácil, mas é um exercício. É como se você se separasse em dois e observasse você mesmo no caminho, no objetivo e as coisas à sua volta. É um exercício que tem que ser executado diariamente. É o que a gente chama de exercício de autoobservação. No curso da vida a gente fala melhor sobre isso. Mas você pode começar a prestar atenção em como você vai focar no objetivo, aproveitar e receber o melhor do caminho e aproveitar e receber o melhor das pessoas à sua volta. Então, diante de mim, o meu foco, eu não saio dele, mas também não perco o caminho e nem as pessoas à minha volta. Item 6. Prossigo para o alvo. Eu defino a forma realística com a qual eu vou alcançar os meus objetivos. Eu preciso definir no seu projeto, no nosso projeto, tem que estar colocado a forma com a qual você vai chegar no seu objetivo final. Mas pastor, eu não sei qual é a forma. Ajoelha e ora e pede para que o Espírito Santo toque o teu coração e te dê essa informação. Porque quando eu digo para Deus, a forma de eu alcançar o meu objetivo é indo de bicicleta, Ele vai providenciar a bicicleta mais rápido.
a forma de alcançar o meu objetivo tem que ser de foguete, ele vai criar meios para que eu alcance isso com foguete com mais rápido. Porque se eu não sei o que eu quero, se eu não sei como é que vai ser, vai ficar mais difícil para Deus realizar. A gente tem que ajudar a fazer a nossa parte. Então a nossa parte é elaborar esse projeto, estabelecer esse projeto de forma tal que facilitem-se as execuções das etapas. Então a gente vai para o ponto 7, que é justamente o quê? O prêmio. Eu tenho que entender que quando eu chegar no objetivo, eu tenho um prêmio. O prêmio da realização, o prêmio da satisfação, o prêmio da consciência de que eu consegui. E isso te faz mais forte. Lógico que você não pode pegar a realização desse prêmio e sair batendo nas pessoas à sua volta porque você conseguiu. Mas você vai pegar esse prêmio e vai compartilhar com todas as pessoas à sua volta, com a sua família, com as pessoas mais queridas, com a própria humanidade. Você tem como estar compartilhando infinitas coisas boas com todas as pessoas à sua volta, desde que você queira. No ponto 8, fala sobre vocação. E você tem que descobrir, você tem que entender quem é você tem que descobrir quem é você e qual é a sua vocação. Mas pastor, como é que eu vou saber qual é a minha vocação? Aqui, no caso desse projeto, você tem que saber naquilo que você é melhor. Em que você é excelente hoje? Em que você é muito bom? Você é muito bom em fazer o quê? É a partir desse ponto, de eu reconhecer a minha vocação, de eu reconhecer a minha excelência, que eu começo a estabelecer o meu projeto. Porque se eu for um excelente, um exímio jogador de bola, eu não posso pensar a hora nenhuma em ser um cantor se o meu negócio é bola e eu não tenho voz. Mas se eu tenho voz e sou cantor, eu não posso pensar em jogar bola, porque eu tenho 2 pés esquerdos. Eu tenho que saber, agora, mas se eu sou cantor e sei jogar bola, em que você é melhor? Em que você é melhor? Em que você é excelente? Em jogar bola ou ser cantor? Você tem que aprender isso. A gente tinha um exemplo aí do Pelé, né? O Pelé era metido a cantar e ele viu que não ia para lugar nenhum, então ele foi jogar bola. Depois que ele ficou muito rico jogando bola e todo mundo apaixonado por ele, aí ele resolveu cantar. Aí que ele cantasse, todo mundo batia a palma. Mas primeiro ele foi jogar bola, que era onde ele era excelente. O problema é que tem pessoas hoje em dia que ficam insistindo num sonho sem apostar na capacidade. Você pode ser o que você quiser, mas naquilo que você já é excelente, vai ser mais fácil. Naquilo que você já tem aptidão, vai ser muito mais fácil. Eu conheço uma pessoa, ela não gosta de conversar, ela não gosta de falar com as pessoas, ela gosta de desenvolver trabalho manual. Eu vou botar essa pessoa numa posição em que ela vai conversar com outras pessoas, em que ela vai ser relações públicas, em que ela vai ser recepcionista, não adianta, não vai funcionar. Agora eu coloco ela trabalhando com um monte de tarefas, um monte de coisas para fazer, ela vai desenvolver rapidamente com toda a capacidade que ela pode, porque ela é excelente naquilo. Então você já descobriu em que você é excelente? Em que você é bom? Então pare de dar murro em ponta de faca e comece a fazer a sua excelência ficar cada vez melhor. E as coisas ficarão bem mais fáceis. As coisas ficarão muito mais fáceis. Então, se você é um excelente cantor, você pode até bater uma bolinha no fim de semana, mas vai cantar. Mas se você é jogador de futebol, você pode até cantar no karaokê da sua casa, mas vai ser jogador de futebol. Define isso no seu coração e vai ser mais fácil para você alcançar o seu objetivo. E por fim, o último recado que é deixado nesses 2 versículos é a palavra Cristo e a palavra Jesus. O poderoso nome do Senhor Jesus. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, nós precisamos eleger um modelo. Nós precisamos ter um ponto
que nós nos sintamos representados e queiramos representar. E esse ponto é Cristo Jesus. Cristo foi extremamente dedicado. Cristo foi extremamente comprometido. Cristo foi extremamente excelente e capaz. E é o mínimo que nós devemos ser para realizar os nossos sonhos e concretizar os nossos objetivos. Nós temos muita coisa para fazer nessa vida. Cada um de nós aqui nessa sala, eu tenho certeza que tem grandes, mas grandes projetos para serem realizados. Eu assim, mas eu não tenho nada, eu não tenho nem ideia. Comece a dobrar os seus joelhos. Comece a orar por orientação divina no seu coração. Comece a clamar pelo mover do Espírito Santo na sua vida. Comece a conversar com o Espírito Santo. Convide o Espírito Santo para trabalhar com você. Convide o Espírito Santo para passear com você. Convide o Espírito Santo para conversar com você. E Ele vai colocar no seu coração, na sua mente, no seu espírito, na sua alma, tudo o que você precisa para ter uma vida de sucesso, para ter uma vida de realizações, para ter uma vida verdadeiramente abençoada. Nós não estamos neste mundo para sofrer, ao contrário do que muita gente pensa. Eu tenho dito isso há muito tempo. Nós estamos aqui para sermos infinitamente felizes. Agora, quando nós nos afastamos da luz, estamos na escuridão. Então nós precisamos ir na direção da luz. Ir na direção da luz é insistir o tempo todo com a única certeza de que Deus é a única verdade neste mundo, em toda essa esfera, em toda essa galáxia. Deus é a única verdade. E como é que se chega a Deus? Através de Jesus, que é o único caminho. Não tem outro caminho, gente. O caminho para se chegar a Deus é Jesus. Se você não aceita Jesus, se você não entende Jesus, se você não compreende Jesus, vai ser difícil você chegar ao objetivo. Vai ser difícil você chegar em Deus. E dentro dos nossos projetos, o primeiro objetivo que a gente tem é chegar em Deus. O primeiro objetivo que a gente tem é chegar em Deus, porque Deus é o nosso grande sócio, é o nosso grande avalista, é o nosso grande provedor. E a partir do momento que eu chego em Deus, que eu chego a Deus, daí para frente, eu caminho com mais facilidade. Eu caminho protegido, eu caminho amparado, eu caminho guardado, e aí eu persisto e consigo. Então eu insisto em buscar Deus com todas as minhas forças, persisto, não desisto, porque às vezes parece besteira. Mas hoje eu não estou afim de ir na igreja. Por que eu vou à igreja? Nem lá na igreja eu não gosto disso, não gosto daquilo. E aí você não vem hoje, na próxima vez você não vem mais, e você vai ficando cada vez mais distante do seu compromisso com quem? Com Deus. Mas quer dizer que eu só vou encontrar Deus se eu for à igreja? Não. Deus está na sua casa, Deus está debaixo da sua cama, Deus está no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, no seu banheiro. Mas, por que você vem à igreja? Você vem à igreja por um único e grandioso motivo: para compartilhar com seus irmãos. Você vem à igreja para que você possa, junto com as outras pessoas, tanto se fortalecer, quanto fortalecer as outras pessoas. A gente vem à igreja, não é porque aqui o pastor é bonito, porque a igreja é boa. A gente vem à igreja porque é na igreja que nós vamos encontrar a oportunidade de cumprir a nossa maior obrigação na terra, que é de servir. E a gente começa a servir na igreja, porque aqui funciona assim: quem tem mais ajuda quem tem menos, para que todos fiquem muito bem. E eu estou falando de energia de amor.
Eu estou falando de energia de vida. A sua presença na igreja, você pode achar que não tem a menor importância e tem alguém que olha para você e fala: que bom, eu vi o João, eu vi a Maria, eu estou feliz porque eles me passam uma energia boa, e se eles estão vencendo, eu vou vencer também. Então a gente tem que ter um compromisso com a igreja, não é para encontrar Deus, é porque na igreja a gente cumpre o nosso compromisso com Deus. E isso faz parte do insistir, persistir e conseguir. Porque se Deus está fazendo por mim, se Deus está me ajudando a alcançar os meus objetivos, se Deus está me ajudando a clarear os meus planos, os meus projetos, o mínimo, mas o mínimo que eu tenho para fazer é fazer a minha parte, cumprindo o meu compromisso, que é de estar presente, onde possam existir pessoas que precisam de mim. Eu me coloco à disposição. Eu estou aqui para servir. A minha energia é para contribuir. O meu canto é para preencher e para ajudar aquele irmão que está triste e que não está conseguindo cantar. A minha força, a minha oração é para ajudar aquele irmão que não está conseguindo orar. É como disse a nossa irmãzinha: hoje foi um dia tão difícil, a pastora me escala para orar. É, porque a sua oração, ela está carregada de força, de esforço. Você está provando para todo mundo que a gente tem que ir além. É assim que a gente se torna excelente. É assim que a gente vai muito mais longe. Quando a gente vence a nossa preguiça, o nosso mau humor, a nossa indisposição, o nosso medo. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tem alguma coisa te atrapalhando? Senhor Jesus, pega na mão dele. Tem alguma coisa te impedindo? Senhor Jesus, Espírito Santo, vamos! E aí você vai e você alcança. Não pare, não desista, não se abandone no meio do caminho. Entenda que você tem um objetivo e você tem que aproveitar o caminho e as pessoas à sua volta. Entenda que é muito importante você valorizar a sua vocação. E entenda que tudo isso se torna extremamente mais fácil, muito mais suave com Cristo Jesus nas nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos. Respira fundo. E vamos permitir que nesse momento as palavras de Deus entrem nos nossos corações e limpem dos nossos corações os nossos medos, as nossas inseguranças, e nos deem a condição de sermos verdadeiramente realizadores. A partir de hoje, nós aprendemos a persistir, nós aprendemos a chegar nos nossos objetivos, a concluir, a realizar. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltastes, e não fizestes com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me sarastes. Senhor, fizestes subir a minha alma da sepultura, conservastes-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu dizia na minha prosperidade: não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizestes forte a minha montanha. Tu encobristes o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando eu desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará a ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornastes o meu pranto em folguedo, desatastes os meus panos de saco e me cingistes de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para todo e sempre. Que o Senhor Jesus nos abençoe poderosamente e que nós sejamos infinitamente capazes de alcançar os nossos objetivos.
no poder do nome do Senhor Jesus. Amém.